Salve, galera do Sabatina Geek! Hoje nós estamos com mais uma entrevista incrível aí para o novo programa que chama Revelações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, tá bom? Você dá a maior força pra gente e comenta, curte, compartilha, divulga para os teus amigos, que hoje eu vou estar batendo um papo aqui com um artista fantástico, que tem um super-herói que é sensacional, beleza? E se inscreve também no canal da Liga Ruda Mônica, porque é um canal que ele tá com um foco mais voltado para super-heróis brasileiros, tá? E também para literatura geek, certo? Então é um canal que vai focar mais nessas áreas. O Sabatina Geek, ele está sofrendo reformulações, né? Ele está passando por reformulações e ele vai expandir mais os assuntos geek, além dos que a gente já está acostumado, tá? Então vão ser dois canais que são interrelacionados e a gente precisa dar uma força aí para os dois, porque é um canal que vai continuar, os dois canais, né? Vão continuar prestando o serviço de divulgar universos diferentes, né? É uma liga de amigos aqui, os dois canais, tá bom? De artistas e de personagens também. Hoje eu tô aqui com o Max, o criador do personagem Atômico. Ele vai falar sobre a carreira dele, sobre as criações dele, sobre o personagem, sobre os projetos que ele está desenvolvendo. Vai ser um bate-papo bem legal e bem gostoso. Max, é um prazer estar aí contigo. Se apresenta para a galera, fala teu nome, da onde que você está falando e daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo. Ok, então, muito boa tarde, primeiramente, para você, Demetrio. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Boa tarde, a Tá? honra é toda minha. Pude acompanhar algumas entrevistas, vi uma há uns 2 dias atrás, que foi do Gabriel Rocha, criador do Lagarto Negro. Muito bacana o seu trabalho mesmo. Bom, Obrigado. vamos começar, como diz o pessoal, vamos começar do começo, né? Então, Isso. assim, na verdade, eu sempre gostei muito de gibi, história em quadrinhos. Você pode ver aqui atrás, ó, que eu tenho uma pequena gibiteca aqui. Eu Maravilha. comecei aos 12 anos de idade. Eu estava andando com a minha mãe pela região do Barreiro, que é aqui em Belo Horizonte, e eu estava procurando uma revista em quadrinhos do Super-Homem, que foi o primeiro super-herói que eu pensava assim, não, meu Deus, eu quero ler gibi, eu quero ver filme, não sei o que. Foi o primeiro que me cativou, deve ter acontecido com milhares de quadrinistas também. E eu não achei a revista. Só que aí eu fiquei lá, eu sou bastante curioso, fiquei lá na banca de jornal assim e vi embaixo uma revistinha do Tex, né, o personagem Tex, para quem gosta, quem conhece, Faroeste. Eu tenho inclusive essa mesma revista aqui atrás. E eu comprei e ali, a partir dali eu comecei a ler, fui me interessando. Na escola eu tive um grande incentivador, que foi meu professor de português, professor Marcelo Geraldo de Freitas. Tive o prazer de fazer estágio na escola dele quando eu estava terminando a minha graduação de Educação Física. E desenho, na verdade, eu sempre tive amor pelo desenho, desde mais ou menos essa idade. Eu comecei a desenhar de fato mesmo com 12 anos de idade. Foi na mesma época em que eu comprei a revista. E eu sempre fiquei fascinado. Eu sempre, quando posso, eu vou em sebos, principalmente numa avenida muito conhecida aqui em Belo Horizonte, Avenida Augusto de Lima, tem um edifício chamado Edifício Arcângelo Maleta. E lá tem os sebos, tem livrarias e tudo. E lá eu me divirto pra caramba. Sempre quando eu vou lá, eu volto com o gibi para casa. Não consigo entrar lá e não comprar, porque não tem como. Né, pra gente, não sei se você coleciona gibi, mas eu, no meu caso, que coleciono, eu não consigo chegar no lugar daquele, ver quatro gibis a R$ 10 e não comprar, fica difícil. É Então, difícil. assim, fica difícil. Então, assim, eu tenho, um prazer que eu tenho, na minha vida, um hobby, é um passatempo, e se Deus quiser, espero que vire também uma profissão, porque nada melhor do que unir o útil ao agradável, né? Eu fico vendo, por exemplo, o Márcio Abreu, grande desenhista, que foi inclusive da revista, né, da Sim. Alfa, e ele trabalha para uma empresa norte-americana, e eu penso, pô, o cara faz o que gosta e ainda ganha dinheiro. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? É verdade. Seria bom, Então, hein? assim, Se todo mundo pudesse, né? Infelizmente, nem todos podem. sim, realmente. Eu até brinco, às vezes, que eu falo com algumas pessoas, que eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou começar a entregar, por exemplo, desenho meu, gibizinho meu, entregar mesmo, assim, em porta de redação de jornal,
no jornal O Tempo, que é aqui em Contagem, próximo aqui a Belo Horizonte. E, assim, eu penso, porque uma hora eu fico pensando, de tanto eu ficar insistindo, vai que uma hora eles pensam assim, vamos dar uma chance para esse cara mesmo para ver se vai dar certo. E aí, mesmo que eu tenha nem que seja uma paginazinha de domingo, aquelas páginas dominicais de quadrinhos, eu já ficaria bastante satisfeito já. É verdade. E tem que insistir mesmo. A galera que tá nessa praia tem que insistir, tem que acreditar, tem que todo dia fazer um pouquinho e vai fazendo. Uma hora acontece naturalmente e com certeza depois que acontecer vai ser legal fazer só isso, né? Que é o sonho de todos nós aí, trabalhar só com criação, né? Realmente. Maravilha. É o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você antes da gente começar a nossa conversa. Eu gostaria que você apresentasse o seu personagem, o Atômico, para a galera. Então, eu vou pôr umas imagens aqui. Valendo, pode falar tudo que você puder do Atômico para a galera conhecer teu personagem. Beleza. Bom, galera, é o seguinte, o Atômico eu criei ele precisamente em 2003 e ele tinha uma aparência totalmente diferente do que é agora. Então, assim, no início eu criei ele muito parecido com o Super-Homem, né? Ele tinha, o uniforme dele era laranja e verde, era a capa, as botas e as luvas verdes e o resto laranja. E ele tinha uma máscara tipo do Robin, do Batman, aqui assim nos olhos, que era só para esconder a identidade mesmo, e o cabelo era bem liso, penteado de lado, e tinha aquele anzolzinho lá Super-Homem, né? Depois disso, eu passei anos e anos, fui reformulando o personagem, o Atômico, mais ou menos, ele deve ter passado aí por umas 50 reformulações, mais ou menos, sempre eu tentando colocar um aspecto diferente, entre mudança de nome, de profissão, a mudança do uniforme, a cidade, se era uma cidade fictícia ou real, e eu achei muito mais bacana colocar sendo a cidade de Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro. Quer dizer, na verdade eu não moro em BH, eu moro em Birité, bem vizinho de Belo Horizonte, que é bem próximo. E, enfim, o personagem, na verdade, hoje chegou nessa reformulação que, para mim, é a melhor que já teve até hoje, obviamente. Não vou reformular em mais nada, vou deixar do jeito que está. Uma curiosidade também, que talvez poucas pessoas saibam, é o seguinte, na revista Alpha, ele está sem nenhum símbolo no peito. Ele tem um uniforme normal, o capacete, a roupa vermelha, as luvas e as botas amarelas, mas ele não tem a letra A no peito. E eu já estou colocando, fazendo isso, inclusive, já registrei o personagem também com a roupa com a letra A aqui no peito. Então, assim, infelizmente, só na revista é que não deu realmente para colocar a letra A, até porque eu tinha mandado, né, como eu tinha a campanha no Catarse estava acabando e quem era colaborador ainda tinha poucos dias para poder participar e inserir seu personagem, por isso mesmo que eu acabei mandando assim às pressas, mas graças a Deus que eu realizei meu sonho de ver ele impresso na revista. Mas a última coisa que eu já estou colocando nele é o símbolo do peito, que eu não coloquei por um erro, assim, cabal, porque pelo seguinte, geralmente, quando você vê o símbolo do Super-Homem no peito da camisa de uma pessoa, você fala, é o Super-Homem. Quando você vê o símbolo do Batman, tá, é o Batman. Se não tem símbolo nenhum, como é que você vai identificar o super-herói? Então, assim, eu não coloquei pensando, todo mundo coloca, eu vou deixar assim, vai ser diferente. Mas foi errado, eu devia ter colocado ele na época. Mas, graças a Deus, eu já coloquei, já até registrei ele como sendo com o símbolo no peito. Né? E eu nunca tinha tido até então possibilidade de publicá-lo. Né? Nunca tive essa oportunidade, tive agora a primeira vez que ele está aparecendo para o público, é na Alpha mesmo. E o personagem, nós estamos em 2020, eu criei em 2003, então ele já está com 17 anos já de criação, e é o único personagem que eu tenho até agora. Já pensei várias vezes em criar um personagem que não tenha superpoder nenhum, que seja só usando a sua força do próprio corpo. Já pensei várias vezes, mas eu não sei se daria certo, e outra, também não tenho até agora uma ideia de como que eu posso criar esse outro personagem, se eu for criá-lo, porque hoje em dia o que nós temos, na verdade, são meio que umas cópias de super-herói, né? Por exemplo, se eu for criar um super-herói assim que tenha como é que eu posso dizer, os instintos de um gato, por exemplo, eu faria ele com uma roupa, por exemplo, escura,
né? Ele não teria poder nenhum e pareceria muito com Batman, porque Batman também não tem poder nenhum e é criado e é baseado num animal que vive à noite. Então, assim, eu realmente até agora não tenho tido muita ideia com relação a criar um outro personagem, nem sei se vou fazer isso. Eu acho que talvez eu vou dedicar as minhas histórias e tudo, não só a outras atividades que eu tenho, mas só ao Atômico mesmo. E é isso aí. Sensacional. Então é o seguinte, vamos começar a conversar então, aí a gente vai voltar a falar no Atômico e tal, e agora no novo modelo de entrevista, os artistas estão fazendo um crossover dos personagens deles com algum personagem meu. Como o Rudamon já tem um monte de fanart, eu vou te dar a honra de você ser o primeiro a desenhar um personagem que eu tenho, que chama Yehuda. O Yehuda é um personagem que eu tenho que é judeu, ele sabe Krav Maga, sabe artes de guerrilha e é cabalista também. E é um personagem muito interessante que aparece no livro Rudamon 3, e você vai ser o primeiro artista a fazer uma fanart dele. Então você vai fazer uma cena dele com um Atômico, tá bom? Vai ficar bem legal. E aí depois você me manda essa cena que eu vou jogar na pasta de fanarts lá da fanpage da Liga Ruda Mônica, combinado? Oh, combinado. Ótimo! Eu adoro ver meus personagens desenhados por artistas, porque eu sou criador, mas eu escrevo, né? Eu não desenho. Então é muito legal ver uma criação sua desenhado por outra pessoa. Vai ser bem legal a experiência. E vai ser a primeira vez que o Yehuda vai aparecer aí para o público desenhado por um outro artista. Deixa eu te falar, você falou para mim quando a gente conversou, que você gosta de trilhas sonoras de super-heróis, e você é um Sim. rato de sebo, né? Você adora sebo, e com certeza em sebo você vê LPs, vê... E eu gostaria de saber, você parece que você tem um LP, né? Fala um pouquinho pra gente desse seu amor por trilhas sonoras, porque geralmente as trilhas sonoras que os caras põem são fantásticas, né? Não, realmente são maravilhosos. Eu, inclusive, fiz o meu dever de casa aqui e eu estou com os dois LPs aqui no meu colo agora. Olha, que legal, Né? mostra pra gente aí. Bom, o primeiro deles, você que já acompanhou o cinema norte-americano, tudo, principalmente os super-heróis, aquele filme Batman do Tim Burton, de Opa! 1989, eu tenho, não só, e detalhe, eu tenho aqui embaixo, não dá para ver, mas eu tenho aqui o filme também. Então, assim, aqui, ó, eu tô com o LP aqui, ó, olha só. Olha, é uma relíquia isso aí, meu. Nossa, que lindo. Muito Tá, legal, cara. tá dando reflexo por causa do plástico, mas aqui, ó. Nossa, que lindo. É uma relíquia isso aí, hein? Não tem dinheiro que pague isso aí. E na verdade eu fiquei impressionado de perceber que esse álbum, na verdade, ele foi produzido, arranjado e composto pelo Prince. Prince, né? Que o falecido, saudoso cantor Prince, que já faleceu. E ele tem várias músicas do disco dele, obviamente, no filme. E uma outra também, que esse daqui eu acho que é mais relíquia ainda. Quem tem hoje em dia 12, 15, 18 anos de idade, talvez nem lembre. Eu, na verdade, não tenho nem idade para lembrar, porque quando saiu o filme eu nem era nascido. Eu nasci em 89, embora a minha barba mostre que eu sou mais velho. Mas Você tá novo ainda. como é que é? Você é novo ainda. Eu sou novo, sou uma criança, rapaz, tô com 30 anos. Eu sou de 75, cara. Oh, Eu tô. Eu já tô já então, encaminhando pro. e é aquela coisa, né? Quando a gente tem, assim, a gente gosta tanto de quadrinhos, dessas coisas que é mais criança que gosta demais, a gente meio que vira uma criança grande, né? Porque é uma paixão que não morre, né? Então, olha Não só que morre. bacana. E eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente é adulto, a gente faz uma outra leitura dos quadrinhos e é por isso que a gente nunca deixa de se apaixonar. Porque toda vez que a gente relê uma história, a gente tem um nível de compreensão diferente do que a gente tinha quando a gente era criança. E as histórias continuam sendo atuais, continuam sendo boas para o nosso espírito quando a gente lê, pelo que elas ensinam, pelo que elas estimulam. E eu acho assim, quem lê história de super-heróis tem a tendência de ser bom, porque a mensagem que fica sempre é você escolheu bem, porque você tem as duas escolhas, você tem as duas coisas, ou as duas forças, você tem que escolher uma. E as histórias de super-heróis sempre estimulam a gente a escolher o certo, que é o bem.
E eu acho que ler quadrinho é uma maneira de você estar sempre renovando isso, né, constantemente. Com certeza. E aí, eu, se tem uma coisa que eu gosto muito é de música. Eu tenho uma coleção, uma pequena coleção de LPs em casa, coisa pequena mesmo. E um deles é o seguinte, quando eu estava falando, eu não sei se você lembra, quando tinha tem aquele personagem Flash Gordon. Opa, lembro sim. Eu lembro até a emoção que eu senti quando eu vi o trailer. Eu era criança quando eu vi. Flash Gordon. E tem muitas pessoas, assim, quem não acompanha cinema talvez não sabe. Flash Gordon, o filme dele, em 1980, quem compôs a trilha sonora foi a banda Queen. Sim. Né? E eu tenho aqui, ó, o álbum do Queen original, Original Soundtrack Music by Queen. Olha aqui, ó. Olha que legal, cara. Nossa, você tem Aqui. cada coisa aí, hein, meu? São tesouros aí que estão sendo revelados aqui no programa Revelações Geek do Sabatina Geek. Que Esse álbum legal, aqui, cara. esse álbum, para você ter uma ideia, ele é raro. A primeira, eu o vi numa loja no centro de Belo Horizonte e falei, não é possível. E eu comprei isso aqui, acredite ou não, eu comprei por R$ 20. Nossa, e vale 20. muito mais, hein? Eu vi esse aqui, eu pensei, não, eu vou levar. Por quê? Infelizmente, eu não tive como assistir ao filme do Flash Gordon ainda. E desenho do Flash Gordon, por exemplo, gibi, infelizmente, gibi do Flash Gordon em banca de jornal praticamente não se encontra mais, só se for republicação. Sim. Você encontra, na verdade, na internet, né, em PDF, assim, publicado na internet, porque ainda bem que a internet é uma grande aliada nossa, porque você pode encontrar coisas antigas, assim, tipo história em quadrinhos, que a molecada de hoje não sabe mais como que é isso, na internet. Então você pode encontrar muita coisa. Por exemplo, quadrinho do Flash Gordon. Outro dia mesmo recebi, há um tempo atrás, recebi aqui no WhatsApp algumas páginas de histórias páginas não, perdão, links de sites que tem as histórias do Flash Gordon, e quem me mandou foi o Ricardo Quartim. Eu não Olha sei que se você legal. conhece ele. Não sei se você o conhece, né? Ele Conheço, também já tem. deu até entrevista no Sabatina. Então, ele me mandou, eu tenho ele no WhatsApp, tudo, e ele foi e mandou para mim essas páginas de quadrinhos, e eu fiquei encantado, porque é um traço diferente, é diferente dos traços. Porque, na verdade, assim, o quadrinista, cada um tem o seu traço. Não tem como você enganar uma pessoa pelo desenho, porque cada pessoa tem o seu traço próprio. Né? Obviamente, um pode ser um pouquinho mais parecido que o outro em alguma coisa, mas cada traço é diferente de um. Quando ele me mandou, eu fiquei encantado, porque eu olhei assim, eu vi que é um desenho, se não me falha a memória, acho que era o Alex Raymond que desenhava, ou o Phil Davis, não me lembro agora quem era. E, e eu fiquei encantado, porque eu peguei aquele material, olhei pelo WhatsApp e falei, não é possível, que coisa linda. Tipo assim, infelizmente, por exemplo, eu dou aula em escola há 5 anos, eu tenho alunos de 10 anos de idade, eu falo para eles assim, ó, você já viu o Flash Gordon? Ele vai pensar comigo, o que o senhor está falando? Eu nunca ouvi falar desse... Eles vão falar assim, o que é uma pessoa? O que é isso? Eles não sabem o que é, infelizmente. Então, assim, a internet, graças a Deus, é uma aliada nossa para poder divulgar isso para os meninos. Eu sempre divulgo. Outro dia eu tive uma experiência maravilhosa que foi o seguinte, eu falei para um aluno meu, olha, chega na sua casa e procura isso aqui. Eu coloquei o nome, Flash Gordon. Eu falei, entra no YouTube e coloca na barrinha lá o nome, desse jeito que está escrito. Ele procurou. No dia seguinte, ele me falou assim, professor, eu procurei lá. E o que você achou? Professor, eu gostei demais, eu nunca tinha visto. Tipo assim, infelizmente, são coisas que os meninos deveriam ter um pouco mais de contato, de experiência. Por exemplo, se você perguntar para o menino, você conhece aquele super-herói fantasma? O menino não vai saber. Agora, se você mostrar para ele o gibi e falar para ele, procura na internet, o menino vai olhar, pode acontecer que ele goste, pode ser que não, mas é um momento que ele está tendo de ter na cultura dele uma coisa que já está esquecida há algumas décadas, que não estava esquecida, por exemplo, nos anos 70 e 80, mas que hoje pouca gente conhece. Né? Nós que procuramos muito a respeito de quadrinhos, eu sempre gostei muito de procurar coisas assim, novas. Se tem um que eu não conheço, eu quero procurar. E é isso. Sempre procurando, sempre me informando, e sempre quando eu posso, eu vou adquirindo mais coisas assim, porque eu acho que é uma coisa bacana de se fazer também, passar para as futuras gerações também. Eu não tenho filhos ainda, mas se algum dia tiver, eu vou fazer questão de passar para ele tudo isso aqui que eu estou tendo aqui atrás e também o que se encontra na internet, né?
Com certeza, e é muito importante, porque histórias em quadrinhos ajudam a formar o caráter, né? E histórias de Com certeza. super-heróis ajudam mais ainda. E quando a gente estimula os nossos alunos, eu também sou professor, e eu sempre que eu posso, eu faço eles gostarem de super-heróis, você sabe que você está colocando um conteúdo para eles que vai ajudar na formação do caráter deles, porque histórias de super-heróis é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Elas estimulam a pessoa a querer ser do bem, a querer usar o potencial que ela tem para fazer o bem e para fazer a escolha certa. O que eu já aprendi de lição, e você também com certeza aprendeu, em filmes, em quadrinhos, né, com frases, tem frases de filmes de super-heróis que ficam. Outro dia mesmo eu assisti a Fênix, a Fênix Negra, né, do X-Men, e, e aí, cara, começa o filme com uma frase tão linda, cara. A frase que começa o filme já dá aquele tchan na gente, né? E não é só esse filme que tem quase todos, tem frases que ficam na cabeça da gente. Às vezes são frases que até você precisa ouvir naquele dia que você está vendo o filme. E no próprio quadrinho também tem, né? Em livro, enfim. São histórias que geralmente realmente ajudam a formar o caráter, né? E por falar em livro, você gosta de ler bastante, você também gosta de literatura. Fala um pouquinho da influência que a literatura teve na sua formação e como produtor de conteúdo, como criador, para você escrever suas histórias de super-heróis. Não, então, é aquela coisa. Por exemplo, eu gostar de ler, eu sempre gostei, desde pequeno. Já era um problema, assim, por exemplo, na escola, porque meus colegas gostavam de jogar a bola, conversar besteira enfim, aquelas coisas de menino mesmo, né? Eu Sim, não, eu gostava de ler. Então, assim, os meninos ficavam lá na quadra jogando bola, eu estava lá na biblioteca admirando uma foto no mural que tinha lá, sei lá, um autor famoso, tipo o Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, por exemplo. Então, assim, era uma coisa que talvez meus colegas não entendiam, mas cada ser humano tem um jeito, verdade. né? Bem-vindo ao Eu tenho, time. Eu também era dessa turma, eu ficava na biblioteca. né, mas é uma coisa que a gente não tem explicação, sabe? Quando você vê, por exemplo, um livro, você fala assim, olha que livro bacana, você nem abriu o livro ainda, mas só de você ver ele assim na sua frente, isso acontecia muito comigo, não sei se acontecia com você. Eu Sim, pegava um livro, por exemplo, assim, eu já olhava o livro, via a capa. Se a capa tinha alguma coisa que me atraía, eu já queria ver o que tinha dentro. Pegando o que tinha dentro, eu vi que aquilo ali também estava me chamando a atenção. Vou te dar um exemplo, vou virar aqui rapidinho só para mostrar. fica à vontade. Aqui embaixo, estou aqui, não dá para focalizar, mas tudo bem. Eu tenho, por exemplo, eu sempre gostei de literatura, bastante. Então, assim, quando é filme baseado em livro, eu sempre gosto de poder comprar o livro também para fazer um contraponto em relação ao filme e o livro. Aí, olha só o que eu tenho aqui, ó. Tá dando para ver? Olha que legal, cara. É relíquia Isso. também o que você tem em mãos aí do Sherlock Holmes. Aí tem os Muito, 4 romances aqui, ó. muito legal, cara. E essas histórias, elas são muito legais, né? Elas despertam na gente coisas assim, que faz a gente pensar, né? Até o nosso lado investigativo fica mais legal, né? Que a gente aprende muito, né? Quando a gente lê um livro desses. Realmente, eu, por exemplo, estou terminando de fazer a correção ortográfica do meu livro, né? É um livro pequeno, é um romance policial baseado também em Sherlock Holmes e James Bond, por incrível que pareça. 78 páginas, é um livro pequeno. Só que tem a influência também do Sherlock. Aqui você pode ver que tem Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, O Cão dos Bakersville e O Vale do Terror. Os 4 romances estão aqui, ó. Esse aqui que eu comprei foi no shopping. Esse daqui é uma reedição, obviamente, né? Tem essa capa. Isso aqui eu gosto muito desses detalhes. Parece aquelas capas de enciclopédias bem antigas. Ó. Que E, legal, cara. juntamente com isso, eu tenho isso aqui também, ó, que são os contos do Sherlock Holmes. Olha aqui, ó. Capa verde. Olha que legal, meu, que bacana, material de qualidade, né? E é Vou uma virar, você vai. reedição, meu, que parece as antigas mesmo. Você não diz que é reedição. Exatamente. Aí o que acontece? Eu vou virar, olha a espessura disso aqui, ó. Nossa, Olha, eu sou fascinado, eu sou um pouco suspeito para falar de livro, né? Que eu também escrevo livro, também gosto de ler.
E quando eu vejo o livro, cara, eu adoro. A coisa que eu mais gosto é de comprar livro. Somos dois. Bem-vindo ao meu Não, mundo também. muito Aqui, ó. legal. Aqui, acredite ou não, 1.320 páginas, mais de 1.320, mais ou menos. E E aqui, aqui tem. quando pega, você devora, né? Você lê rapidinho, porque você quer saber, quer saber, quer saber. Quando você vê, você acabou. Não, sem sombra de dúvida. Aqui embaixo também, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. E. Peraí. Olha só que coisa. Você já assistiu Cassino Royale, creio eu, não já? Faz tempo. Eu Pois é. esqueci algumas coisas, eu preciso. Olha que legal. O livro eu não li, o filme eu vi. Esse aqui eu já li, sensacional. O Ian Fleming, o autor do James Bond, criador do personagem, ele não revisava os textos dele depois que escrevia. Ele ia escrevendo num fôlego só, 3.000 palavras por dia, por 2 horas, a cada dia. E em 2 meses ele tinha cada livro da série. Esse aqui, o primeiro, Cassino Royale, é de uma publicação da LPM Pocket, não sei se dá para ver. Sim, sim. E Agora deu. ele pequenininho. Tem ele também aqui, ó. O segundo livro, Vive e Deixe Morrer, que foi o Roger Moore que fez o filme na época, Olha que né? legal, meu. Que faleceu. E tem também aqui um outro, que é um dos meus preferidos, que é esse aqui, que é uma editora diferente, 007 aqui, ó. Contra o satânico Dr. No, aqui, ó. Que é aquele filme com o Sean Connery. Foi o primeiro filmado. Que legal, hein? Né? Então, assim, a literatura também me ajudou bastante com relação a isso, porque criar uma história, para mim, não é só desenhar e colocar os balãozinhos. Você pode fazer em forma de livro também. A sua imaginação é que vai trabalhar aquilo ali. Lógico, com um quadrinho, mexe muito com a imaginação, não só da criança, como do adulto também, até porque você imagina como que seria a história na sua cabeça, se movimentando, se fosse um filme, por Sim. exemplo. Né? Show de bola. Aproveita e fala um pouquinho do livro que você está produzindo, que você produziu. Ele já está pronto, ele está recém revisado, você pretende publicar. Fala um pouquinho sobre esse livro para a galera saber também desse seu trabalho. Sim. Bom, na verdade, esse livro é o seguinte, eu sou muito perfeccionista, muito. Eu acho até, eu não sei dizer se isso é um defeito ou se é uma qualidade, mas Eu diria que é uma característica, porque a maioria dos artistas que eu entrevisto falam que são perfeccionistas. eu acho, realmente, acho que isso deve ser inerente, né, para todo artista, ele não quer fazer um trabalho qualquer, quer fazer o melhor que Sim. ele pode proporcionar. Né? Eu, na verdade, eu tenho esse livro, na verdade, começou, olha só que coisa engraçada, eu comecei fazendo ele em quadrinhos na escola, eu tinha 13, 14 anos de idade, eu estava na 7ª série, e fiz em quadrinhos e mostrei para o meu professor, ele gostou. Depois mostrei a um outro professor, amigo dele, ele também gostou. Aí ficou em quadrinhos, eu guardei aquilo, deixei para lá. Aí teve aqueles momentos, né? Você se dedica muito, depois para que tem que estudar para não repetir de ano, aí depois você volta, a coisa toda. Aí o que eu fiz? Um dia eu pensei assim, eu vou fazer em forma de livro. E comecei fazendo o personagem como se fosse um agente secreto, igual o James Bond mesmo. Tanto que o James Bond é 007, eu coloquei o meu 009. Olha que pretencioso que eu fui, né? Então, assim, Na verdade, uma coisa que você falou agora há pouco, é muito difícil, é o que eu sempre falo, quando a gente vai criar um personagem, a gente acaba pegando como uma receita de bolo ingredientes que já tem em outros e faz uma mistura, dando o nosso tempero, né? Porque sim, já existe tanta coisa já, que é impossível você falar, nossa, eu estou criando algo que é 100% original. Inclusive, os próprios que a gente chama de originais, eles são muito baseados em mitologia. Então, ou seja, não sim, são tão originais assim se você for fazer uma análise bem profunda, né? É, é como fazer um bolo, né? Eu sempre falo. Você pega ingredientes que já existem, faz uma mistura e o bolo sai com a tua cara e com o sabor que você colocou nele. Mas sim. eu acho assim que é muito legal, cara. Não, então, aí eu comecei, falei assim, eu vou fazer em forma de livro. Aí eu criei, fiz o livro de uma forma, não gostei muito como ficou a história, parece soava muito superficial, muito imaginativo. Reformulei metade dele, excluí a outra metade, joguei uma outra reformulação por cima e fui fazendo isso. A história também deve ter passado por umas 50 reformulações, igual o Atômico, por exemplo.
né? Aí o que acontece? Hoje em dia eu estou com ela já bastante enxuta, bastante assim, que você lê, você entende, não fica pesado para sua cabeça, né? Porque tem formas de escrever. É o seguinte, se a pessoa escreve de primeira, às vezes, eu, por exemplo, se eu for comparar ele como ele está agora, e comparar como estava 10 anos atrás, ele hoje ganha de goleada, né? Porque assim, o jeito com que eu escrevia 10 anos atrás podia ser meio repetitivo, algumas partes. Hoje não, eu tento enxugar o máximo possível, eu sempre leio para ver se não tem alguma coisa assim que já falou antes, umas falas antes, para não ter que falar de novo, para não ficar aquela coisa meio enjoativa, repetitiva. Então, assim, hoje meu livro está com 78 páginas, não vai passar mais do que isso, não pretendo acrescentar absolutamente mais nada. Estou lendo e escrevendo ele num caderno, em formato de livro mesmo, em formato de livrinho, que eu faço, o meu jeito de fazer a correção é dessa forma. Eu vou escrevendo, olhando e vou devagarzinho, vou escrevendo, olhando, lendo e vejo, espera aí, isso aqui está errado. Então eu vou lá, tiro e coloco de volta de uma outra forma e escrevo no livro. Eu vou fazendo dessa forma. Ele, na verdade, eu tenho sim a pretensão de publicá-lo, né? Primeiro por conta própria, porque além do trabalho de impresso gráfico, de formatar ele em forma de livro, aquela coisa toda, se eu for mandar para uma editora, eu teria que mandar, se eles lessem, entrarem em contato comigo, teria que ver formas de como que seria a primeira tiragem, se o valor, aquela coisa toda que a editora faz. Né? Isso no caso, obviamente, se eu conseguisse mandar para a editora e a editora quisesse veicular a história. O que eu espero que um dia aconteça, se Deus quiser. Mas, assim, eu pretendo, sim, primeiro divulgar ela pelos meus próprios meios. Né? Por exemplo, o Ricardo Quartinho, ele escreveu Os Senhores de Ur, né? Ele, inclusive, ele me mandou por e-mail, e é uma história muito bacana, porque ele mistura um mundo muito avançado tecnologicamente com um mundo primitivo. Ele mescla isso tudo. É uma mistura de Star Wars com uma história bem mais antiga, assim, que não tinha tecnologia. Então fica uma coisa bem, bem bacana mesmo. E eu já falei para ele, eu não sei se eu já provavelmente eu já devo ter falado para ele. É uma história fascinante, muito boa mesmo. Ele está agora, eu acho que finalizando, se é que já não finalizou, a segunda parte dos Senhores de Ur. Perguntei para ele se teria como eu comprar a primeira parte, parece que já não tem mais, porque teria que entrar no site para comprar, diretamente com ele. Ele falou que não, deu a entender para mim na época que não seria possível. Mas e as influências para poder escrever esse livro foi o que eu falei, foram de romances policiais, além de obras brasileiras também, que eu de maneira nenhuma, eu deixo as obras brasileiras de lado, porque a cultura brasileira, eu falo isso sempre, porque que eu sempre faço questão de comprar uma coisa, eu não falei isso aqui, estou falando agora, eu sempre faço questão de passar para os meus alunos e com quem conversa comigo sobre quadrinhos, eu sempre indico quadrinhos nacionais. Por quê? Porque é uma forma de divulgar a nossa cultura, de divulgar a nossa história, de valorizar o que é nosso, os profissionais que são do Brasil, que são excelentes. Por exemplo, eu tenho aqui na Gibiteca aqui atrás, eu tenho, por exemplo, aquela minissérie Pátria Armada, que é do Klebs Júnior, que eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Não, eu não cheguei a ver, não. É sensacional, mostra o Brasil em guerra civil, é um pós-ditadura militar em 1994. Uma história muito bem roteirizada, assim, com uma excelência no desenho, gigantesca, muito bem desenhada. Chegou a ganhar, acho que o prêmio HQ Mix, né, que é praticamente o Oscar, né, do quadrinho nacional. Então, assim, eu sempre faço questão também principalmente, de fazer pesquisas em obras brasileiras, seja de quadrinhos, seja de literatura, e leio bastante também escritores brasileiros, porque a nossa cultura tem que ser valorizada. Eu sei que é muito bacana, eu falo isso para os meus alunos. É bacana você ver um gibi do Super-Homem, da Mulher Maravilha, do Batman, do Capitão América, do Homem-Aranha. Sim, porque as nossas influências é Marvel e DC. A minha foi, creio que a sua também foi. Com certeza. E de quem estiver nos assistindo também foi. Sem contar também o quadrinho europeu, que também é outra coisa maravilhosa. Mas, assim, eu sempre falo, vamos também dar ênfase à nossa cultura. Ó, só para você ter uma ideia, a Alpha foi talvez a forma mais sensacional que eu vi até agora de divulgação de personagens, assim, de pessoas aleatórias, dos quatro cantos do país. Eu Sem conheci, dúvida. por exemplo,
com relação à Alfa e também com a Protocolo A Ordem, que está aqui comigo aqui também, eu conheci, por exemplo, eu tenho no meu Facebook, eu tenho o Emi Ribeiro, que mora na Paraíba, o Gabriel Rocha e o Elian, que mora no Rio de Janeiro, entende? Você também, que você mora em Porto Alegre, é isso? Não, em Rio Claro. Rio Claro é São Em Paulo, São no caso. Paulo, isso. Ah, sim. Ok. Perdão por essa fala aí, mas Imagina. por um minuto eu achei que era Rio Grande do Não, Sul, mas enfim. imagina. Então, assim, conheço pessoas, o Márcio Abreu também, que é um desenhista de mão cheia, conheço todos eles, assim, obviamente, não por conversar cara a cara, mas pelo Facebook. Né? Então, assim, para mim é uma honra muito grande, a gente já está podendo manter esse contato, e também, assim, eu achava quando eu era moleque que, mas quem que cria super-herói? Eu criei o meu aqui, né? Eu pensava isso quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu pensava, eu criei o meu aqui, mas até hoje eu nunca conheci nenhum super-herói brasileiro, a não ser o Capitão 7, que eu já tinha ouvido falar, Sim. né? Que o Capitão 7, infelizmente, também é outra coisa que as crianças de hoje em dia, os jovens de hoje em dia não conhecem. E tem que se parar também. Foi como o Lincoln Nery, uma vez ele deu uma entrevista, né? O Lincoln Nery, para quem está nos assistindo não sabe, é o criador do Joe Ventania, ele falou na entrevista o seguinte: tem que se parar também com aquela coisa de achar que o brasileiro gosta só de futebol, carnaval e samba. Nós temos também outras formas de divertimento e o quadrinho é uma delas. Com certeza. Ele falou um dado que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que o Batman, o Capitão 7, que foi da Record, feito de 1954 até 66, ele teve pelo menos 200 episódios a mais do que o Batman de 66, que é aquela série do Adam West. Então, assim, não é que o brasileiro não gosta de quadrinhos, nós gostamos. O que acontece é que falta com que as empresas deem um pouco mais de cuidado e olhem um pouco mais para essa galera, que pode ser uma forma também de patrocínios, de divulgação de marca de uma empresa está querendo patrocinar o quadrinho para que o quadrinho também divulgue a marca daí, então tudo assim, é uma mão lavando a outra e as duas Isso. lavando o rosto. Assim, o quadrinho brasileiro tem tudo para crescer, tudo, Tem. Nós temos artistas maravilhosos. tudo. Se for, mas, por exemplo, Roteiristas. lá nos Estados Unidos tem a Marvel e tem a DC. Elas começaram como empresas pequenas, dentro, por exemplo, de uma casa, de um quarto, com duas pessoas, uma fazendo a parte burocrática de publicidade, a outra desenhando, roteirizando, enfim. E foi crescendo, 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 até virar o monopólio que virou hoje, se Sim. tornou hoje. Hoje, se você fala quadrinhos, é Marvel e DC, a primeira coisa que vem na sua cabeça, Isso. né? Evidentemente vem depois o quadrinho europeu, vem também a editora Quimera, que hoje em dia no Brasil, na minha opinião, se tiver uma outra, não tenho conhecimento, mas a editora Quimera, para mim, é a melhor que tem até agora. Não teve outra, não conheci. Tem feito um Então, assim, trabalho fantástico mesmo. um trabalho sensacional. Eu entrei em contato com eles, eu comprei 4 revistas do Lagarto Negro, uma do Lagarto Negro, Capitão Red e a Alpha, a parte 1 e a parte 2, onde está o meu personagem. Então, assim, eles me mandaram, eu peguei, eu olhei e mandei os parabéns para eles. Falei, olha, é um material excelente, é um primor, uma primazia maravilhosa. Então, assim, vocês continuem dessa forma e tudo mais. E sempre que possível, eu posto no meu Facebook alguma coisa voltada para a quadrilha nacional para que as pessoas conheçam. Porque a nossa cultura, um povo sem cultura, gente, na minha opinião, um povo sem cultura não é nada. Mas é Porque verdade. sua cultura, a cultura do nosso povo mostra a nossa história. Isso. E outra coisa, infelizmente, o Demétrio, você me desculpe que eu estou falando demais, tá? Mas eu estou falando assim, Fica tranquilo, meu. às vezes eu posso estar te atrapalhando e falar uma outra pauta aí, mas enfim. Não, não, não. Fica tranquilo. Você pode ficar à vontade. A gente, se precisar, a gente faz 2 programas, porque nós vamos editar mesmo. Pode falar à Sim. vontade. Então, o que acontece, infelizmente, hoje em dia, olhando para o atual cenário que nós estamos, a política ela está fazendo amizades ruírem, está fazendo parentesco, por exemplo, é filho brigando com o pai, é irmão brigando com o irmão, é marido brigando com a esposa, com o filho, por causa de política. Isso é uma besteira. Por que eu estou falando isso? Eu sei que não tem nada, pode não, muitas pessoas vão pensar, não tem nada a ver quadrinhos com política, mas tem tudo a ver se você for observar. Por que eu estou falando isso? Outro dia eu peguei essa revista aqui, eu vou te mostrar. Ó. Essa aqui, ó. É o Pátria Armada que eu te falei, que é do Kleber Júnior. Olha aqui, ó. Ela tem 3 revistas. Aí o que aconteceu? Eu cheguei num colega meu de trabalho, que é comunista, e eu falei com ele o seguinte: olha, eu tô com um quadrinho nacional aqui, você quer ver? Ah, mas qual que é, Max? Eu falei, é uma revista aqui maravilhosa que eu adquiri no Festival Internacional de Quadrinhos, né? Aqui na Serraria Souza Pinto, no centro de BH.
chamado aqui, ó. Esse aqui é o nome. Na hora que eu mostrei a capa para ele, ele não quis nem pegar para folhear. Por quê? Porque ele viu isso aqui escrito, Pátria Armada, e pensou o quê? Ah, é uma revista que está doutrinando as pessoas a realmente pegarem armas, como o presidente da República nossa agora estava em campanha falando. Mas, gente, só uma coisinha. O artista que fez isso aqui, a intenção dele muitas das vezes não é nem doutrinar ninguém, é só fazer uma história do jeito que ele imaginou na cabeça dele. E nós passamos por um período de regime civil-militar, que foi de 64 a 85, que foi a ditadura militar, né, que todo mundo fala até hoje. E é uma coisa que tem que ser sempre lembrada para não ser repetida. Sim. Temos que aprender com os erros do passado para que eles não voltem a acontecer de novo. Sim. Mas, infelizmente, quando a política te bota um bloqueio cultural que você não quer simplesmente ver uma revista em quadrinho por causa do título, infelizmente você vê o atraso que a pessoa tem, intelectualmente falando. Custava pegar e ler a revista e ver aqui, ó, tem 3 aqui, ó, uma, ó, 2 aqui, e a última aqui, ó, 3. E infelizmente nós estamos vivendo um período muito chato mesmo, porque são dois extremos e acaba havendo essa intolerância, né, recíproca, e isso não pode acontecer porque isso bloqueia, como você falou, a cultura, né? Eu acho que as pessoas têm que estar abertas a ler os materiais e ambos, né, tem que estar assim, sem entrar no mérito da questão, mas começar a falar, a se enxergar mais como eu sou artista, eu sou quadrinista, eu tenho o meu lado político, mas eu vou respeitar o do meu irmão. Nós temos divergências de opinião, mas beleza, eu respeito a dele, ele respeita a minha e vamos tocar o quadrinho para frente, né? Eu já vi muita briga acontecendo, já li muitos comentários, já vi quadrinistas que tinham uma amizade super legal, desfazer a amizade por causa disso. Realmente é um absurdo. E eu queria só aproveitar que a gente ainda está na pauta do livro, e eu estou muito interessado em falar bem do seu personagem atômico, né? Que faz parte bastante da pauta também. Eu só queria te perguntar o seguinte: nas influências de literatura que você teve, o que você colocou no personagem atômico? Assim, o que ele tem? Porque você lê muita coisa de investigação, de detetive e tal. Eu queria saber, assim, se o seu personagem, ele é daquele tipo de personagem que investiga bastante e tal, se teve influências da literatura nesse aspecto do seu personagem. Fala um pouquinho mais pra gente saber um pouquinho mais da influência que você teve na literatura no seu personagem, o Atômico. Sim. Olha, eu até hoje eu não coloquei, eu tô uns 2 dias atrás você me ligou e eu estava te mostrando que eu estava fazendo o trabalho de letramento dos balãozinhos da história do Atômico, que é a primeira, na verdade, que eu estou fazendo dele. Sim. E eu ainda não. Acho que eu vou finalizar amanhã. O seguinte, quando eu criei ele, eu criei ele mais naqueles moldes parecendo o herói da Marvel e da DC mesmo, não tinha muita questão investigativa. Sim. Embora o papel dos super-heróis, se você for observar, é de investigar mesmo, né? Porque ele sempre corre atrás do errado para punir os bandidos, enfim. Isso. Eu até então, quando criei, não tinha colocado. Agora eu estou realmente pensando em colocar alguns desses artifícios. Por exemplo, você fazer umas histórias em quadrinhos, não é só você imaginar uma história na cabeça, fazer o desenho no papel, fazer o letramento, publicar e pá, tá pronto. Não é assim. Para mim, pelo menos. Eu, por exemplo, faço um trabalho de pesquisa às vezes. Por exemplo, eu quero fazer uma história onde o tema, onde ele vai atuar com os bandidos e tudo, o tema é corrupção na polícia, por exemplo. Eu entro e faço uma pesquisa, por exemplo, de alguns casos de corrupção que foram famosos, de como que eles foram investigados, como a mídia encarou ele, para que eu consiga colocar na história uma coisa o mais próximo do real. Embora a história, obviamente, criada seja fictícia. Eu estou falando assim, como está acontecendo, como aconteceu na realidade mesmo. Embora só a história seja diferente. Então, assim, eu entro... só para você ter uma ideia, eu falo tinha porque eu pensei, não vai ser legal, ou pelo menos pensei que não seria legal colocar ele como sendo um aliado do meu personagem. Eu tinha colocado como aliado também dele um patologista forense. Mas por quê? Porque eu sempre gostei muito desse negócio de a patologia forense. Tem alguns vídeos no YouTube, chama Autópsia de Famosos. Aí tem lá do Elvis, do Michael Jackson, do John Belushi, enfim, de todos os artistas que fizeram época. E eu fico abismado em ver como que o patologista fala com tanta propriedade a respeito de todo o corpo humano.
E eu queria ter colocado ele como aliado do meu personagem, porque todas as vezes que tivesse uma morte, ele falaria, morreu por causa disso, 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 baseado em medicamentos que ele utilizou tal, com tal. Igual é como se fosse aquele, não sei se você já ouviu falar, aquela Julia Kendall, Aventuras de uma Criminóloga, que Sim, é um quadrinho da, se não me falha a memória, acho que é da Bonelli, alguma coisa assim, da empresa. É um quadrinho italiano. Que quando chamam o patologista, ele dá os dados todos certinhos, como se fosse um patologista realmente formado, ou seja, é uma pesquisa que o autor teve em fazer aquilo. Da mesma forma, o Atômico, por exemplo, eu quero colocar ele também, embora a profissão dele seja professor de química de uma universidade, mas por que não também colocar um teor investigativo no caráter dele, né? verdade. Assim, na personificação dele. Não é só isso, obviamente, eu quero deixar claro que quem investiga sempre são os órgãos competentes, é a polícia, são juízes, enfim, o pessoal que são das autoridades constituídas. Mas, assim, qual que é o problema de colocar, por exemplo, um professor de química que faz também uma investigação? Não tem o menor problema, até porque ele pode usar na investigação dele a formação dele de químico, Exato. né? Então, Isso. assim, até então, como você respondendo sua pergunta, quando eu criei, não tinha criado com esse teor investigativo. Agora eu estou procurando fazer isso. Até porque quando eu era moleque, eu criava os personagens assim bastante, e hoje eu estou um pouco mais restrito com isso. Hoje eu me dedico só ao Atômico, porque eu não é que não que haja problema, mas eu não consigo ficar criando tantos personagens, ficar dedicando tanto tempo a eles, porque senão você começa a fazer a história de um, depois começa de outro e não termina nenhuma, né? Então assim, eu sempre faço uma primeiro, depois a outra. E por enquanto eu tenho só o Atômico. Agora pode vir alguma coisa aí para frente? Pode vir, sem sombra de dúvida. Isso é uma coisa que é um pouco difícil da gente prever, porque a inspiração é um negócio que às vezes você tá lá, você tá só num personagem e tal, de repente vem uma ideia de criar um companheiro para ele, que de repente esse companheiro vai complementar ele em alguma coisa, é quando você vê, você já tá com um universo, já é fantástico, é um negócio assim que a gente mesmo não sabe. É a gente escrevendo e produzindo que as coisas acabam vindo, né, na mente da gente. E quando a Sim, gente vê, ou a gente aprimorou demais o nosso personagem de um jeito que ele ficou assim, bem mais evoluído do que quando ele foi criado inicialmente, ou quando você vê, você está com um universo maior pela necessidade que as histórias que você escreve acaba trazendo, né? Deixa eu falar uma coisa para você.